Boa noite, Primeira Igreja Batista no Andaraí. Boa noite, você que nos acompanha, que está em nossas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa noite. Quero convidar você a falar sobre um tema muito especial. Quero convidar a você a falar hoje sobre salvação. Salvação é um presente que recebemos de Deus, mas é um presente que recebemos sem merecer. Mas mesmo assim, por um grande e imenso amor, Deus nos dá esse presente tão especial. E esse presente, ele nos chama, esse presente, ele tem um propósito. Daí o tema da nossa mensagem desta noite, chamado segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Mas eu queria lhe convidar nesse momento a orar. Vamos orar e entregar nas mãos do Senhor a minha vida e a sua vida nesse momento. Permita-me orar nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, Senhor, quero entregar em suas mãos tanto a minha vida quanto a dos meus irmãos que estão me acompanhando. Que o Senhor possa falar, Pai, ao coração deles através da minha vida. Que eu possa ser um instrumento usado por Ti para falar a Tua palavra, para falar as Tuas boas novas. E que essa palavra, Senhor, possa encontrar morada no coração dessas pessoas. Pai, é o que eu te peço, te agradeço neste momento. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Que palavra maravilhosa. Aqui nesse texto, começamos da seguinte maneira: somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Aqui fica bem claro que não há nada que nós possamos fazer para recebermos esse presente, a salvação. Tem uma história muito conhecida, que é a história do bom samaritano. Naquela história, Jesus Cristo é confrontado por um especialista na lei. E aquele especialista queria colocar ele num papel com condições claras para ser salvo e herdar a vida eterna. E aí Jesus começa a questioná-lo sobre os 10 mandamentos, começa a conversar com ele. E ao fim, no resumo da história, fica claro que nós não somos capazes de fazer nada para obtermos esse presente tão especial. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para herdar a vida eterna, para herdar a salvação. Fica claro que só existe um caminho para se receber a salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Pois todos nós somos pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, vivemos num corpo falho, um corpo que sofre doenças, um corpo que se machuca, um corpo que sente dor. Esse é um corpo corruptível, um corpo que tem problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios diários. E nesse corpo não temos condição de fazer nada para recebermos a salvação, para herdarmos a vida eterna. Mas Jesus Cristo, aqui, pela graça, ele nos dá esse presente. E essa graça quer dizer que eu recebo, você recebe esse presente tão especial, mesmo não merecendo, mesmo ainda estando num papel de inimigo de Deus, estando num papel de pessoa que tem dívidas, débitos, estando num papel de quem está condicionado à ira de Deus. Então, Jesus Cristo entrega a sua vida por amor a todos nós. E essa vida paga pelos preços do meu pecado, dos meus pecados, dos seus pecados. E esse preço pago nos torna salvos. Isso que significa graça. Isso que significa receber de Jesus Cristo a vida eterna. Jesus Cristo morre pelos nossos pecados. E a partir do momento que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos esse presente tão especial, chamado salvação. E essa salvação vem exatamente por essa palavra que eu acabei de explicar, chamada graça.
E isso aqui acontece tudo por meio da fé. Essa fé que é produzida na minha vida, a partir desse passo que eu dou para acolher a mão de Deus, a mão que Jesus estende na minha vida. Esse primeiro passo de amor é dado por Deus. Ele oferece o filho dele por amor a todos nós. E nesse passo de amor, eu simplesmente me direciono como um terreno fértil, como existe na palavra, como é contado na palavra do semeador. A semente, ela é lançada. Compare a semente com a palavra de Deus. A semente sempre vai ser a mesma. A diferença é o terreno. A sua vida, ela é um terreno fértil para que a palavra possa ser plantada, ela venha nascer e brotar? Ou a sua vida ainda é um terreno arenoso, a sua vida é um terreno que tem algumas pedras, alguns espinhos? Essa é a diferença. A palavra de Deus é lançada em todas as pessoas. A palavra de Deus é lançada através dessa mensagem que estou pregando essa noite. Mas a diferença está na sua vida. Se você escolher acolher essa palavra como um terreno fértil, eu tenho fé que essa palavra vai nascer, vai brotar e vai gerar muitos frutos a partir de você. Então, aqui Deus continua dizendo o seguinte: somos feitos imagem e semelhança de Deus, somos criação de Deus, somos feitura de Deus, realizada em Jesus Cristo. Então, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, e a partir de Jesus Cristo, agora nos tornamos aptos a fazer boas obras, as quais Deus já tinha preparado antes de eu nascer e antes de você nascer. Essas obras aqui, que eu quero falar com você essa noite de forma mais profunda, e eu vou chamar de serviço no reino de Deus. Como você foi chamado para servir no reino de Deus? Como eu fui chamado para servir no reino de Deus? Então, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticávamos. Já estava preparado para você, já estava preparado para mim. Só existe a necessidade de eu receber essa salvação, esse presente, de eu agora buscar a Deus e caminhar para poder servi-lo da melhor maneira possível. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Como primeiro tópico, primeiro argumento que eu quero trabalhar com vocês é que essa salvação, ela vem e eu preciso fazer alguma coisa com ela. Eu não simplesmente sou salvo e agora me torno um consumidor da fé, uma pessoa que vai para a igreja, consome a fé e tudo bem, volto para minha casa e faço disso uma rotina. Não é assim. Fomos salvos, recebemos um gesto de grande amor. A nossa vida agora foi transformada, somos nova criatura. Então somos salvos para servir no reino de Deus como filhos transformados em Jesus. Deus nos faz a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, quando foi criada lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ela ali refletia as características de Deus, não características físicas, como um corpo físico com dois braços e duas pernas. Deus não tem um corpo físico, pelo menos a palavra de Deus, no que foi revelado a todos nós, é que Deus é um espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre a face das águas. E ali a gente tem esse entendimento. Mas, a partir do momento que o homem ele vem a pecar, a palavra de Deus diz que essa imagem de Deus que refletia essas características de Deus, ela se torna uma imagem manchada. Ela se torna uma imagem agora que não consegue mais refletir como ela foi criada. E é que agora entra em ação um plano de Deus para regenerar os seus filhos. Exatamente essa pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, morre pelos nossos pecados, e agora nós nos tornamos de criatura filhos, através de Jesus Cristo. Éramos criaturas, quer dizer, seres criados por Deus, então por isso criaturas, e agora nos tornamos mais do que criaturas, nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, através do sacrifício que ele fez na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. E essa questão de ser filhos de Deus é exatamente sobre isso que a gente está falando, de não ser somente um consumidor da fé, de não ser somente uma pessoa
que não têm relevância no reino de Deus. Foram chamados para alguma coisa. Lá na passagem em Tiago, ele vai dizer que não é possível que nós tenhamos sido salvos, que essa fé que produziu dentro de nós essa transformação não venha produzir também boas obras. Então, essa fé que entrou dentro de mim, entrou dentro de você, ela tem que produzir fruto, ela tem que produzir alguma coisa, ela tem que te mexer, te sacudir, fazer de você uma nova criatura, para que você possa servir a Deus de uma forma muito melhor, para que você possa ser relevante no reino de Deus. Então, somos salvos para servir no reino de Deus como filhos transformados em Jesus. Não adianta a gente ser transformado, a gente ser salvo e sentar somente naquele banco de igreja e ficar ali somente louvando, vou domingo, não faço nada, estou muito bem aqui sentado. É, e aí? Fomos salvos, mas fazemos o que com essa salvação? Só guardo para mim? Quer dizer, antes de eu ser salvo, eu era uma pessoa, às vezes, individualista, uma pessoa egoísta. E agora que eu fui transformado, agora que aquelas características minhas estão sendo modificadas, quer dizer, aquelas características de Deus que Adão e Eva possuíam e que foram manchados pelo pecado, agora elas foram regeneradas. Fica claro que eu ainda não estou com elas na plenitude, né? Vamos botar aqui em percentual, eu ainda não tenho 100% disso novamente, porque eu ainda vivo num corpo corruptível, um corpo que é passível de pecado, um corpo imperfeito, um corpo que sofre dor, um corpo que passa por doenças. Então, eu ainda vivo num estado de imperfeição. Vai chegar o momento em que eu vou receber um corpo incorruptível e vou viver no novo céu e nova terra. Nesse momento, eu vou receber um corpo glorificado, um corpo livre de dor, um corpo livre do pecado, um corpo livre da imperfeição. E aí vou servir a Deus na sua plenitude. Então, enquanto eu vivo nesse momento, eu já desfruto das características de Deus a partir do Espírito Santo em minha vida. É difícil perdoar algumas coisas? Sim, é difícil perdoar. Não é porque eu sou uma pessoa salva que eu tenho facilidade em perdoar qualquer coisa. Eu ainda sou ser humano, eu ainda sou um ser imperfeito. Mas agora existe a ação do Espírito Santo em minha vida que governa a minha vida, que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então é necessário que essa ação do Espírito Santo seja cada vez maior dentro das minhas ações para que eu possa refletir nelas ações que refletem a imagem de Deus. Então, somos filhos de Deus transformados por Jesus, para quê? Para poder levar essa palavra a outras pessoas, para poder levar esse amor, para poder proporcionar essa transformação também a outras pessoas. Mas, se continuarmos falando que somos salvos para servir no reino de Deus, somos salvos e recebemos mais do que esse chamado geral, né, onde somos chamados para compartilhar desse amor, recebemos também um chamado específico. Recebemos, cada um de nós, dons e talentos. E existe uma coisa que acontece muito na vida das pessoas, é que às vezes elas têm medo do seu chamado. Não tenha medo do seu chamado. Deus quer te capacitar. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não posso servir aqui, eu não tenho capacidade para servir aqui. E às vezes a gente, quando menos percebe, estamos sendo capacitados por Deus, Deus está transformando a nossa vida e a gente começa a servir de uma forma e daqui a pouco a coisa deslancha, a gente está sendo bênção na vida dos irmãos. Mas para isso aqui acontecer, é necessário que nós tenhamos uma vida relacionar com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Não é possível que nós venhamos a querer servir no ministério de Deus, querer servir no reino de Deus e como uma pessoa que não busca o Senhor, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, para que possamos cada vez ser mais profundo no nosso relacionamento, ter um relacionamento com mais intimidade, era essa a palavra que eu queria, um relacionamento com mais intimidade com Deus. É preciso que nós busquemos, que nós venhamos a investir
tempo nesse relacionamento. Lembra lá quando você conheceu a sua namorada, quando você conheceu a sua esposa? Quanto tempo você não investiu no seu relacionamento com ela para saber aonde ela gostava de ir, qual o filme que ela gostava de assistir, qual era a comida preferida dela. Então você investiu um tempo nesse relacionamento. Assim é a nossa vida com Deus. Precisamos investir tempo nesse relacionamento. Precisa existir um prazer em buscar o Senhor, porque cada vez que buscamos ao Senhor, aprendemos mais da tua palavra, nos tornamos mais íntimos de Deus. Às vezes as pessoas elas são salvas e aí elas se relacionam com Deus de forma muito superficial, de forma é, muito simples. E aí o que a gente pode usar aqui como exemplo? Imagina que você foi à praia e aí você está entrando ali na praia, normalmente antes de você entrar na água, você coloca os pés, né, ou as mãos, e aí você sente ali a temperatura da água. Tem gente que quer se relacionar com Deus, assim, só com a partezinha do corpo ali, tá ali, faz o básico, o feijão com arroz, e Deus não quer que a gente faça só isso, né? Deus quer que a gente sirva a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Não precisa, meu amado, ter medo do seu chamado. Sabe por quê? Aquele que te chamou, ele está pronto para te capacitar. Lembra da história do rei Davi? Davi, mesmo ungido rei, ele ainda servia Saul. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas Davi guerreou com Golias, Davi tocava a harpa para Saul, Davi servia Saul, aprendendo ali tudo que Saul fazia. Davi guerreou por Saul, foi soldado de Saul. Davi fez parte da elite de Saul. Então, Davi pôde observar toda a movimentação de como funcionava o reinado, de como funcionava toda aquela questão política, de como funcionava toda a estrutura e organização de um rei. O que estava acontecendo ali? Davi estava sendo capacitado, Davi estava sendo preparado, mas Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Ele já sabia que ele seria rei, mas tudo no seu devido tempo. Então, às vezes a gente fica com medo do nosso chamado, não, não vai dar certo, não vou fazer, não é isso. Mas a gente precisa entender que aquele que nos chamou, ele quer nos capacitar. E que para a gente possa entender aonde está o chamado de Deus na minha vida, é preciso que eu me relacione com ele. Porque só me relacionando com aquele que me chamou, que eu vou entender por que ele me chamou. Então não tem como eu entender, eu vou colocar o dedo para o alto, está soprando para cá, eu vou fazer aqui. Aí o que, que acontece? O chamado começa a pesar. Às vezes você está atuando num lugar e parece que está dando um murro em ponta de faca, a coisa não anda, você não consegue, está sempre cansado, está sempre desanimado, a coisa não funciona direito. E aí você fala assim, será que Deus está me chamando para trabalhar aqui? Será que esse é o meu chamado? E aí fica aquela dúvida, né? Como descobrir o meu chamado? É simples, amado. Busca no Senhor, busca intimidade com Deus. Procura o Senhor e pergunta, literalmente, Senhor, para que tu me chamastes? Qual é o teu chamado em minha vida? Como posso servir ao Senhor de forma relevante no teu reino? E eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você. Aqui fica uma sugestão. Normalmente, o nosso chamado está muito atrelado àquilo que a gente tem prazer em fazer no reino de Deus. Tem pessoas que você vê estampado no rosto dela a alegria em servir outras pessoas. Tem pessoas que você vê alegria no ensino. E aí você consegue direcionar as pessoas para o chamado delas no reino de Deus. Tem pessoas que vão ter mais de um chamado, tem pessoas que vão ter um, tem pessoas que vão ter dois, tem uns que vão ter três, mas nunca uma pessoa vai ter todos. Sabe por quê? Porque precisamos sempre um dos outros. Precisamos andar sempre uns com os outros. Então, eu tenho o meu chamado, que vai servir ao meu irmão, ele tem um chamado dele, que vai me servir, e assim a gente vai se ajudar e vai ser relevante no reino de Deus, impactando e servindo as outras pessoas e servindo ao Senhor. Então, não tenha medo do seu chamado. Não permita que o medo venha dominar sobre você. Servir a Deus é maravilhoso. Busque no Senhor descobrir qual é o seu chamado. Busque no Senhor entender para o que Ele tem te chamado. E eu tenho certeza que Deus vai te usar como ferramenta relevante no seu reino.
E a gente tem o terceiro ponto, que é: somos salvos para servir no reino de Deus, mas precisamos, é necessário que esse chamado me permita ter um ministério saudável. Para ter um ministério saudável no reino de Deus, é preciso que eu compreenda o meu chamado. Não adianta eu sair atirando para tudo quanto é lado, servindo em várias áreas da igreja, querendo fazer muitas coisas, porque se eu for dessa forma, eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus me chamou. Existe algo para o que Deus chamou você para fazer. Na palavra que nós lemos, disse lá que desde antes de sermos criados, Deus já tinha um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus nos chama de forma geral para levarmos a palavra de Deus, mas Deus te chama de forma específica para servir naquele pedacinho ali que Deus separou e deseja te capacitar. Muitas vezes, a gente vê pessoas cansadas no ministério, pessoas que não conseguem viver o seu ministério de forma saudável, que estão ali, puxa aqui, puxa ali. Existe uma frase que um colega meu, chamado Braga, ele é um colega do seminário, em uma das conversas dele com o pastor Novaes, ele ouviu do pastor Novaes a seguinte frase: Braga, existe vida no ministério. E essa frase ficou gravada no meu coração, porque de fato existe vida, mas existe vida quando nós entendemos o propósito do nosso ministério. Quando nós entendemos que o nosso ministério começa na própria casa, no nosso lar. Como que eu vou ser uma pessoa relevante se eu estou trocando aqui as prioridades? Se na minha própria casa eu não consigo ser uma pessoa relevante, se eu não consigo ser uma pessoa impactante, seja com a minha esposa, seja com os meus filhos, com as minhas filhas, com o meu marido. Não tem como, não dá para ser uma pessoa relevante no reino de Deus se na minha casa eu não consigo ser uma pessoa relevante. Então, é preciso entender que a nossa família, ela é prioridade. É preciso que eu sirva com os meus dons e os talentos que Deus me deu também dentro do meu lar. Então, se o meu chamado é para ensinar, que eu ensine com primazia na minha casa, que eu ensine as minhas filhas, que eu ensine a minha esposa, que possamos juntos caminhar e que elas possam desfrutar desse chamado que Deus colocou na minha vida, desse dom que Deus me deu. E assim possamos viver de forma saudável no reino de Deus. Porque uma vez que eu sirvo dentro do meu lar de forma saudável, uma vez que eu coloco a minha família no lugar que ela deve estar, e eu concilio a minha família com o meu chamado, com o meu serviço à igreja, eu consigo viver um ministério saudável, eu consigo viver um ministério que não venha sacrificar de forma somente a minha família, ou que eu venha abrir mão de todo o meu ministério para ficar só com a minha família. Agora eu consigo entender que eu sou salvo para servir no reino de Deus. Mas nesse servir, tem que ficar claro, Jesus Cristo, ele não está chamando você para falar assim, vem aqui de forma literal e morra por mim. Apesar dele pedir a nossa vida, dele querer a minha vida e a sua, mas para que nós possamos servi-lo na plenitude, para que nós possamos ser servos 100% do Senhor. Mas ele não quer que eu chegue ali e me lance num penhasco para morrer pelo Evangelho, ou ele não quer que eu, mesmo doente, continue servindo e fazendo a obra dele. Não, pelo contrário, Deus não quer que você destrua sua família pelo serviço do Evangelho. Senão seria algo conflitante. Deus, aquele que constrói a família, Deus que projeta a família, e em algum momento é o Deus que destrói a família? Não faz sentido. Então, Deus que cria a família, ele quer que você entenda que esses aqui, a sua família, é sua prioridade. Então, a gente tem uma escala onde Deus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Tendo Deus em primeiro lugar, nós conseguimos refletir essas características dele, como amor, misericórdia, compaixão, perdão, na vida com os nossos familiares. Conseguimos amar todos eles, nos relacionar de forma saudável. Eu tendo um relacionamento saudável no meu lar, eu consigo exercer o meu chamado, o meu dom na minha igreja, no reino de Deus, de forma saudável também, de forma relevante. Assim eu consigo ser bênção na vida dos meus irmãos. E caminhando dessa forma, nós vamos ser pessoas que levam a palavra de Deus,
pessoas usadas por Deus para ser relevante, para servir no reino de Deus. Não permita também que o inimigo venha usar de brechas na sua vida para desanimar você na sua caminhada, no seu ministério. Muitas vezes, o inimigo vem de forma bem estratégica, de forma bem pontual ali, em algumas brechas que nós damos, para tentar nos desmotivar, para tentar tirar a nossa alegria, para tentar fazer com que nós venhamos a desistir daquilo que Deus colocou em nosso coração. E eu quero dizer a você, não desista. Não se esqueça de que aquele que te chamou foi Deus, o Criador de todas as coisas, que não existe nada impossível para ele. Às vezes, por nós sermos humanos, exige um olhar para trás e ver aonde que você errou, ver se você em algum momento perdeu o alvo e retomar a caminhada, olhar novamente para o alvo, ajustar, como um colega meu diz, as velas, para que você volte para o rumo, para que você volte para a estrada certa. Busque sempre no Senhor e esteja sempre firme em Deus. E eu tenho certeza que dessa forma você vai ser relevante, você vai ser impactante e vai servir de maneira saudável no reino de Deus. Então, para a gente poder concluir, somos salvos para servir no reino de Deus. Não somos salvos para sermos somente consumidores, pessoas que ficam aqui e se beneficiam do reino de Deus. Mas somos salvos como os filhos transformados em Jesus, que não teme o seu chamado, que serve a Deus de forma saudável e relevante. Que essa palavra que eu falei nesse momento possa ser guardada no seu coração, que essa palavra possa entrar na sua vida e que você também sinta-se relevante, que você também possa buscar e servir ao Senhor de forma saudável, que você possa não ter medo do seu chamado, que você possa querer servir cada vez mais, que esse desejo venha arder no seu coração e que você possa permitir que, assim como o rei Davi foi capacitado, que Deus capacite você também. Temos na igreja, temos pessoas maravilhosas. Eu fico imaginando aqueles bancos ali, as pessoas sentadas, quantas pedras preciosas não tem ali, quantas pessoas tão especiais, quantos dons e talentos tem ali para servirem no reino de Deus, mas só esperando elas se colocarem à disposição de Deus, só esperando que essas pessoas se permitam ser capacitadas por Deus. Permita-se você que Deus capacite. Fale como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, que eu possa te servir, que eu possa ser relevante no teu reino, que eu possa ser relevante para a primeira igreja batista no Andaraí, que eu possa trabalhar aonde o Senhor tem me chamado. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e todos aqueles que estão nos ouvindo essa noite. Em nome de Jesus, amém.